Quando nós construímos uma ideia sobre seres divinos e deuses, normalmente a gente constrói um conceito pautado em um ser capaz de fazer coisas além do que o ser humano é capaz e, consequentemente, se tornando digno ou merecedor de algum tipo de adoração, ou digno ou merecedor de algum tipo de tributo. Basicamente, todo indivíduo que se revela superior, mais forte, mais poderoso ou acima da média se torna um ícone, e esse ícone, normalmente, ao cativar o coração das pessoas, acaba sendo o destinatário da adoração, do louvor ou de qualquer tipo de rito que de alguma forma engrandeça as suas habilidades. E dentro da história da humanidade, o que nós vemos é que em diferentes tempos e períodos, os homens vão construindo e levantando seus deuses, ou definindo aquilo que eles consideram divino. A divindade perde o seu poder miraculoso e se transforma especificamente em um meio ou recurso de satisfação de interesses. A gente torna diferentes tipos de experiência e de recursos nesse ser que um dia foi adorado como uma divindade espiritual, hoje também é adorado, mas nem sempre é reconhecido como uma entidade espiritual. Se nós fizermos essa análise, como eu falei, na história da humanidade e o reconhecimento do comportamento humano, a gente vai descobrir algo muito simples, que basicamente todos os deuses, criados ou não pelo homem, eles representam o estreitamento da distância entre o querer humano e aquilo que o ser divino é capaz de oferecer. É como se os deuses se transformassem na nossa ponte de conexão. Eu quero uma cura, eu tenho que ter um Deus que cure. Eu quero satisfazer as minhas compulsões sexuais, então eu tenho que ter um Deus que de alguma forma ofereça maneiras de satisfazer as minhas compulsões sexuais. Eu quero um Deus que me enriqueça, ou eu quero ficar rico, então eu tenho que ter um Deus que seja capaz de enriquecer. Eu quero vencer uma guerra, então eu tenho que ter um Deus capaz de me dar vitórias nos combates que eu travo. Todo o panteão de deuses criado, normalmente ele está vinculado a um anseio humano. E isso já deveria, no mínimo, gerar certa curiosidade em nós. Por quê? Porque todo ser divino ou todo Deus está associado a um atributo que satisfaz diretamente as nossas vontades. Se você olhar, por exemplo, no panteão grego, que é o mais conhecido, os deuses gregos, você vai lá ver que tem o deus da guerra, você vai ver que tem o deus, a deusa do amor, você vai ver que tem a deusa da sabedoria, da justiça. Você começa a notar que esses deuses, eles se transformam na manifestação visual do que o homem busca. Então eu quero justiça, eu vou pedir para a deusa da justiça. Eu quero vencer uma guerra, eu vou pedir para o Deus da guerra. Eu quero um amor, eu vou pedir para o Deus do amor. Ah, mas eu tenho problemas, por exemplo, em comer e beber demais, então eu também tenho um Deus que serve para isso. Na mitologia romana, a gente tem Baco ou Dionísio na grega, são deuses ou entidades que representam o mesmo ser e que têm como função satisfazer os anseios humanos associados à bebedice, à glutonaria ou qualquer tipo de excesso comportamental, até porque na adoração dessas divindades as pessoas se davam ao comer muito, ao beber muito e às orgias sexuais. Você começa a notar que deuses e a satisfação das nossas vontades estão intimamente ligados, o que nos leva a considerar um ponto. Primeiro, o que a gente chama de deuses, com D minúscula, deixando claro para vocês, ele representa não um demônio, como habitualmente a gente tem por prática afirmar. Ele melhor representa quem nós somos e os nossos pecados interiores. Pastor, você está dizendo que demônios não existem? Não. Eu estou dizendo que a personificação daquela imagem divina não representa um demônio, mas representa o homem buscando nessas entidades a satisfação da sua vontade. O que nos faz pensar, por exemplo, na representação de uma mesma entidade espiritual em diferentes culturas, só que representado com forma, imagem, comportamento e características distintos. Se você faz uma análise de alguns tipos de deuses, eu não vou nem citá-los, você vai perceber que ele aparece em todas as culturas.
E em cada cultura ele se apresenta de uma forma, e ele oferece ao homem a mesma coisa. O que nós pensaríamos então é o mesmo demônio que seduz o homem para que ele vá ao pecado e de alguma forma se torne adorador desse ser. É assim que a gente pensa. Mas vamos lembrar agora do que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós somos tentados por quem? Por uma entidade externa ou uma vontade interna? Se vocês lembram, a Bíblia diz que nós somos tentados por aquilo que já está dentro de nós. Pensando nesse princípio, consideraríamos então os deuses uma manifestação visual do que nós temos dentro de nós. Ou seja, toda a divindade que nós nomeamos representa de alguma forma um ser capaz de satisfazer aquilo que nós já queríamos, e não que ele nos levou a querer. Pastor, peraí, você está querendo apresentar um conceito que talvez eu não entenda direito. Você vai entender, e por isso eu vou gastar tempo te explicando alguns detalhes que são necessários para que você não se perca naquilo que a gente vai entender da parte do Senhor hoje. Por que entender os deuses, os demônios, os ídolos dessa forma é importante? Primeiro, porque hoje nem todos os deuses são uma entidade espiritual. Por quê? Porque o conceito de adoração ou de idolatria não se define apenas no culto prestado a uma imagem. Idólatra não é apenas um indivíduo que se dobra diante de qualquer representação visual de um Deus. Na verdade, idólatra é todo o indivíduo que oferece o melhor do seu recurso para algo que não seja Deus. Logo, idolatria é oferecer culto que pode ser definido pelo tempo que damos àquela prática ou comportamento, e nem sempre essa prática e comportamento pode ser nominado com um nome ou se torna visível através de uma imagem construída pelas mãos dos homens. Toda a idolatria segue um pressuposto que é assumir o lugar de Deus e tomar de Deus aquilo que nós deveríamos entregar exclusivamente a Ele, ok? Amém? Amém? Se eu entendo isso, eu tenho que parar de conceber a ideia de que idolatrar, ou adorar, ou prestar culto, ou reconhecer algo como ídolo, apenas aquilo que é visto de maneira espiritual. Ídolo é tudo o que de alguma forma consome o meu tempo, consome os meus recursos, consome a minha disposição e vontade e faz das minhas práticas algo sempre associado à satisfação de tal coisa, conduta ou pessoa. Podemos, por exemplo, adorar os nossos filhos e torná-los ídolos, fazendo o quê? Definindo a nossa vida em função deles. Eu posso, por exemplo, tratar um determinado hábito, a compulsão sexual, como um ídolo, porque eu vivo em função do sexo. Eu posso tornar o dinheiro um ídolo, porque eu só penso em ganhá-lo. Como eu posso me dobrar diante de uma imagem esculpida, acender velas ou oferecer qualquer tipo de tributo, e da mesma forma tratá-lo como ídolo. Ídolos não são apenas imagens. Ídolo é tudo aquilo que assume o lugar de Deus e a centralidade das nossas vidas, amém? Entendidos? Amém ou não? Compreendendo esse conceito, agora eu retorno. Por isso que nós não podemos associar a ideia de ídolo ou deuses pagãos ou demônios, quando a gente nomeia eles por conta do seu atributo, por causa de um simples comportamento. A Bíblia diz que o homem não é tentado senão por aquilo que já está dentro dele, a sua concupiscência. O que esses demônios fazem é o quê? Oferecer algo que nós já queremos. Eles são muito mais garçons das nossas vontades pecaminosas do que aqueles que vão nos convencer de cometermos tais pecados. E compreender isso é de suma importância,
para assumirmos a nossa posição e a nossa responsabilidade dentro do processo. Se eu disser que a culpa é integralmente de uma entidade, de um demônio, de um ídolo ou de qualquer coisa, eu me eximo da responsabilidade e digo: se eu me apartar daquilo, logo eu não terei mais comportamentos como aquele que eu tinha, ou eu não me entregarei para tais comportamentos como eu me entregava. Só que aonde está o problema? O problema está no fato de que ídolos, antes de serem construídos, eles são adorados dentro de nós. Os ídolos, antes de qualquer coisa, estão assumindo o controle dos nossos corações e das nossas vontades. Os ídolos do coração nascem primeiro do que os ídolos que nós construímos. Por quê? Porque todo o indivíduo que adora a algo se tornará igual àquele a quem ele adora. E isso começa onde? Primeiro dentro de... Estão comigo, amém ou não? Não existe adoração que se inicie de maneira externa. Toda adoração primeiro acontece dentro de nós. Para você entender, uma das provas máximas da conversão é de que o Espírito Santo, ao falar conosco, ele nos dá consciência de pecado, justiça e juízo. E a Bíblia nos orienta a adorarmos a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Por que ele pede para que façamos isso? Para que depois a nossa conduta esteja equiparada ao Deus que nós adoramos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Estão me entendendo? Então, um ídolo ou uma divindade, ele apenas personifica os anseios que já estamos carregando dentro de nós. Como eu não preguei no domingo, porque eu estava doente, fazendo um gancho da pregação lá de 2 domingos atrás. Um homem que tem compulsão por pornografia, qual é o processo escalar do seu comportamento? Ele vai aumentando o grau da degradação do seu entendimento sobre o que é sexo, e ele vai ampliando o leque de possibilidades sexuais, ao ponto de chegar em casos extremos a abuso infantil, a estupro e uma infinidade de comportamentos que são hoje tratados e rotulados como crime. Mas todos eles começaram aonde? Assistindo uma pornografia heterossexual entre um homem e uma mulher, que em tese seria normal. Mas com o passar do tempo ele se entrega a esse comportamento, e de maneira gradativa e intensa esse comportamento se expande, os limites são rompidos, porque exatamente como a droga, a ideia é alcançar uma satisfação cada vez mais superior, ao ponto de o indivíduo cometer as maiores atrocidades como resultado de uma compulsão ou de um desejo do seu coração. Aonde está o demônio nisso aí? Aonde está, por exemplo, Dionísio ou Baco, que estavam associados a ritos sexuais? Onde está Diana de Éfeso, uma entidade maligna, uma deusa que estava associada a ritos que ligavam o culto sexual, onde haviam prostitutas ritualísticas? Aonde ela está? Ela está na posição de satisfazer aquilo que foi gerado, ou já estava dentro do coração e do desejo humano? Amém? Então, se eu entendo que o que a divindade faz é oferecer algo que eu já procuro, eu começo a rever o processo da idolatria, eu começo a notar que o lugar que eu tenho que oferecer a Deus e dar total controle a Ele é o meu interior, por uma razão muito simples: é ela que me controla por completo. A Bíblia não diz que o nosso coração é de onde vêm as fontes de vida, onde a verdade se revela, onde o interesse real se manifesta? E se eu tornar contaminada as fontes de vida, eu farei com que todo o resto esteja contaminado. Então, o que as entidades espirituais do mal, os demônios, os deuses, tudo mais que a gente morre de medo, fazem? Eles se aproveitam de algo que nós já queremos. Então, a primeira idolatria, ou a idolatria central, ou o ídolo central, sabe quem que é? Você. O ídolo que tem que ser vencido, aquele que assume o lugar de Deus em inúmeros momentos, não é o X, Y ou Z, é você.
A sua vontade assume o lugar de Deus, o que te leva a transgredir a vontade do Senhor ou o seu mandamento, e cada vez mais te leva a se comportar de maneira completamente oposta àquilo que Deus gostaria que você vivesse. Estão comigo, amém ou não? Pastor, mas não é um demônio que me convenceu, sei lá, desceu o espírito em mim e aí eu fiz tudo errado? Não, o seu coração foi contaminado de maneira processual ao ponto de você escolher a quem você serviria. Por que a Bíblia, quando fala de dinheiro, ela primeiro condena a ganância do coração do homem? Porque a ganância te faria fazer o quê? Qualquer coisa para ter mais dinheiro. A ganância se torna a razão pela qual o homem adora ao poder do dinheiro. Não é o dinheiro que nos faz adorá-lo, é o desejo de ter mais. Se é o desejo que me leva a adorar ao dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é o meu coração ganancioso. Eu começo a perceber que o inimigo a ser vencido está aqui dentro. O ídolo máximo, o ser que rivaliza com Deus em diferentes situações da minha vida, está onde? Dentro de mim. E não é porque eu estou incorporado, o demônio entrou, é porque sou eu e a minha vontade. É o ego, a vontade humana, o anseio do meu coração. Mas só que é mais fácil a gente atribuir responsabilidade a quem? A um ser espiritual que me convenceu de fazer algo contrário ao que Deus queria que eu fizesse. Só que isso não é verdade. O grande problema não é o ser espiritual que te convenceu, é o teu coração que se tornou sugestionável. E aí entra uma entidade capaz de te conduzir em uma direção oposta àquela que Deus queria que você vivesse. Receber isso de forma clara, querido, é de suma importância. Primeiro, para que ocorra uma transformação genuína dentro de nós. E o conflito de ídolos, ou conflito de governos dentro das nossas vidas, seja de uma forma definitiva vencido. Porque no fim, a responsabilidade ou o culpado por basicamente todas as transgressões que cometemos somos nós. Quer ver como você se adora mais do que a todas as coisas? No ano de 2021 eu me comprometo a não ser bobo de ninguém, não amar ninguém mais do que eu me amo e não me entregar mais do que eu me deveria. Se você fez isso, você se adora, porque você está fazendo isso para preservar a sua existência ou aquilo que você considera valioso. Quando a Bíblia diz de forma oposta, aquele que ama ou se entendeu o que é amor, na verdade ele se doa ao seu irmão considerando-o superior. Não há nem como dizer amar o próximo como a ti mesmo. O conceito bíblico central é: ame o indivíduo mais do que você ama a si mesmo, ao ponto de você se sacrificar ou assumir o dolo a fim de que ele seja beneficiado. Se você na virada do ano disse, não amarei ninguém mais do que eu me amo, me perdoe, você é um ególatra e você se adora. O que também posso chamar de narcisismo, ou o entendimento de que você é superior, mais belo, mais lindo, mais maravilhoso, em detrimento a todos os outros. Não é o que eu penso, não é o que eu estou sentindo, não é o que eu acho. Azar é o seu. Desculpe dizer. Porque se você não está disposto a reconhecer verdades que primeiro começam dentro de você, para que depois se revelem para fora de você, você não entendeu o conceito da verdadeira conversão, você não entendeu o porquê que crente fala tanto em dar o coração. Deus não é açougueiro, Deus não quer o seu coração, Deus quer o seu corpo inteiro. É lógico que Deus quer o seu corpo inteiro, mas se é dos corações que procedem as fontes de vida, o que Ele se interessaria pelo seu pé, se é o teu coração que determina para onde o seu pé vai andar? Por que Deus se preocupa com a sua mão, se é o teu coração que determina como a sua mão se moverá? A idolatria, ela tem que ser vista do centro do seu âmago, para que depois ela seja expandida a questões religiosas, espirituais, quebrar a imagem, fazer o que você quiser. Porque nenhuma dessas entidades adoradas como seres capazes de fazer milagres existiria se um coração desejoso por algo não fosse buscar nesses seres aquilo que sozinho ele não consegue alcançar. Estão me entendendo agora? Então a idolatria não é simplesmente botar um negócio aqui e falar, isso aqui agora é
o copo de vinho da temperatura. E todo mundo que quer que o casamento fique quente vai ter que colocar um copo desse, porque a principal propriedade desse copo é não esfriar aquilo que tem dentro dele. Nossa, eu preciso disso para salvar o meu casamento, porque o meu casamento está esfriando. O seu problema não é o copo, o seu problema é o seu desejo de ter o seu casamento resolvido. Então você vai apelar para esse copo todo poderoso. Aonde está o problema? Está no que esse copo exige para que você aqueça o seu casamento. Ah, pastor, o pecado está onde? O pecado está em você considerá-lo poderoso e depois deturpar toda a verdade de Deus para que ele possa aquecer o casamento que você poderia aquecer através da prática básica do que a Bíblia orienta sobre o casamento cristão e as suas prioridades. Eu não precisaria de nada para ajudar o meu casamento se eu vivesse conforme o que a Bíblia ensina. Só que a minha vontade de resolver o meu problema conjugal me faz buscar qualquer artifício para resolver o meu problema, e aí eu defino o que é um ídolo. A Bíblia não apresenta no Antigo Testamento várias definições de Deus, dizendo que Deus tem vários nomes, amém? Quantos nomes Deus tem? Um só. Todos os outros são adjetivos ou formas de identificação. Jeová Rafa é o que? É o Deus que cura, amém? Na verdade, eles estão definindo um atributo de Deus. Não quer dizer que Deus se chama Jeová Rafa. O Deus é Jeová, Senhor, e Ele também cura. Jeová Shalom, Ele é o Senhor que também traz paz. O mesmo conceito que a gente usa para nomear Deus nos seus atributos, nós usamos para criar deuses que satisfazem as nossas vontades. Perdeu alguma coisa, vai pedir para o São alguma coisa te ajudar a lembrar. Então você está acreditando que aquele indivíduo, aquela entidade, aquele ser é capaz de fazer com que a sua memória melhore. Aí você faz lá as suas promessas para que ele possa te ajudar a lembrar das coisas. Então você quer que o São alguma coisa, nesse caso, te dê condições de fazer algo que sozinho você não faria. Deuses surgem dessa forma. Eu quero casar, estou solteiro, e eu sei que existe uma entidade capaz de arranjar meu casamento. O que eu vou fazer? Vou procurar aquela entidade para que ela possa me trazer quem eu tanto amo de volta. Ou vocês nunca viram em postes cartazes dizendo: traga o seu amor de volta, conquiste o seu amor não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Por que eles botam lá um cartaz dizendo para as pessoas procurar aquele número para resolver suas questões amorosas? Porque dentro da sociedade existe um número assustador de indivíduos que quer um amor ou quer que o seu amor volte. E a necessidade humana fará com que alguém ligue naquele número para que aquela pessoa de alguma forma se torne o seu Deus e lhe ajude no processo de recuperação do amor que for perdido. Então deuses e ídolos surgem quando a necessidade do homem não é suprida e ele busca em algum lugar uma maneira de satisfazer esses anseios. É nesse momento que eu começo a adorar ou torno aquela coisa um ídolo e eu sirvo a ele a fim de ter as minhas vontades amém? E se as minhas vontades é que serão satisfeitas, eu adoro quem no final das contas? A mim mesmo. Estão comigo, amém ou não? Essa é a verdade. No fim, nós adoramos a nós. Por isso que a idolatria não pode ser definida de forma exclusiva no dobrar de joelhos diante de um objeto qualquer que eu considero divino. A idolatria tem que ser antes encontrada dentro dos nossos corações. E antes de qualquer coisa, deveríamos analisar o que nós desejamos. Porque talvez, como eu já disse, a gente vai dar prosseguimento à palavra. A gente não se dobra diante de um ídolo. Mas talvez os excessos que você comete na rede social provam o quanto você precisa de aceitação e você se dedica àquilo. A maneira que você se comporta em diferentes situações demonstra as suas necessidades.
E qualquer coisa que seja capaz de satisfazer essas necessidades pode facilmente assumir um lugar de ídolo na sua vida, e você vai começar a servir aquilo, mesmo que seja necessário transgredir todas as vontades de Deus para que os seus anseios sejam satisfeitos. Vocês estão me entendendo ou não? Amém? 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 Então a idolatria começa onde? Dentro dos nossos. E os ídolos só existem porque em nós existe um desejo a ser satisfeito, que eu procuro nesses seres poderosos ou nesses recursos poderosos um caminho para ter essas vontades satisfeitas, ao ponto de me entregar completamente. Pastor, mas você está dizendo que demônio não existe? Não, eu estou dizendo que o demônio é aquilo que ele sempre foi. A Bíblia diz que os demônios estão aonde? Ao nosso, buscando a quem possa. Se ele está buscando a quem possa tragar, ele precisa do quê? De um meio para agir em nós, ou brecha, escolha o nome que você quiser. Um desejo no seu coração que não foi satisfeito, não pode ser um caminho para que esses inimigos tenham acesso até nós? O desespero de alguém que quer mais dinheiro, o desespero de alguém que quer um amor, o desespero de alguém que quer ser notado, o desespero de alguém que quer ter uma casa, o desespero qualquer que permeia o coração do homem, se torna o caminho para a construção ou criação de ídolos e de deuses. E nós temos que ter isso de forma muito clara nas nossas mentes, para que a gente não venha ser enganado. Amém ou não, querido? Abra a tua Bíblia, por favor, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 até o 15. Olha o que diz o texto: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a... E aí você entende o processo de constituição de um ídolo. O ídolo começa dentro de um desejo humano, e ele é personificado, ou seja, ele assume uma imagem, ele se torna concreto e palpável, exatamente como o pecado, que um dia nasce no nosso coração e depois se revela através das nossas atitudes, e que por consequência leva à morte. O mesmo no que diz respeito à idolatria, porque Deus abomina a idolatria, e Ele diz que ia acabar com os idólatras não herdarão o reino dos céus, e Deus abomina a idolatria, que nasce primeiro dentro do coração do homem como um desejo, se manifesta como a ação de encontrar algo ou alguém capaz de satisfazer esses desejos, e ao encontrarmos aquilo ou aquele que é capaz de satisfazer os nossos desejos, nos tornamos servos disso, o que consequentemente também nos leva à morte. É o mesmo processo, amém ou não? É o mesmo processo, não muda nada. Se eu e você, se nós temos a clareza quanto a isso, fica muito mais simples reorganizarmos as nossas vidas. Porque primeiro, todas as vezes que a minha vontade, a minha dor, os meus anseios, os meus interesses ou qualquer coisa pertinente a mim, se sobrepõe àquilo que Deus tem para mim ou aquilo que Deus quer, eu estou sendo um idólatra. E todas as vezes que eu pratico a idolatria, eu me distancio de Deus e me torno vítima daquilo que eu estou produzindo, normalmente como fruto ou como resultado de um interesse pessoal. Aí você começa, por exemplo, a compreender a maneira que Jesus discipulava os seus discípulos. Ele deixava claro algumas coisas, e a principal delas era de que a verdadeira busca ou o verdadeiro centro
ou o objetivo das suas existências estava em fazer a vontade de Deus, buscar as coisas do alto, sempre associado às coisas elevadas e espirituais que se conectavam ao próprio Deus, porque este comportamento é adoração. Todas as vezes que você define Deus e tudo aquilo que é pertinente a Deus como foco da sua existência, você não está se tornando um religioso nem um fanático, você é um adorador. Porque o interesse do adorador é se envolver com aquilo que está vinculado ao ser adorado. Porque com o passar do tempo, você se tornará semelhante àquele a quem você Se eu pratico o oposto, eu me comporto de maneira diferente disso, o que eu estou fazendo é produzindo ídolos. João Calvino, entre tantas coisas que ele disse, ele faz uma afirmação e declara: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Um ídolo não nasce para que depois eu me convença em adorá-lo. O ídolo nasce dentro de mim e eu me convenço a servi-lo. O processo é contrário, porque primeiro é aqui dentro, a partir de uma necessidade, e depois ele é personificado ou materializado para que eu possa servi-lo. Ele pode ser materializado em uma imagem, como ele pode ser materializado em um comportamento, ele pode ser materializado em um pensamento. Existem diferentes formas de materializarmos os ídolos. Só que se nós não temos essa consciência, o que facilmente nós nos tornamos? Idólatras. Amém ou não? Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 3 e 4. Ai, pastor, mas eu não acho que é bem assim. Quer ver? O processo que eu expliquei até agora está aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Até aí tudo bem? Ah, legal, fala do final dos tempos. Mas tendo comichão nos ouvidos, desejo, vontade. Quando fala comichão no ouvido, é a vontade de ouvir algo específico que se associa aos seus próprios interesses, tá? Antes que você pense qualquer coisa. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias... Você percebe que o surgimento de falsos profetas não é que os falsos profetas convenceriam as pessoas. Na verdade, são as pessoas que querem ser convencidas por ele. Exatamente como o surgimento de um ídolo. Você quer justificativa para se comportar de maneira oposta à palavra? Você vai começar a reunir informações que justificam a sua conduta. Você adora um time de futebol? Não, é só futebol? Não. Se o futebol começa a assumir o controle da sua vida e você começa a ter comportamentos que destoam daquilo que se espera de um homem de Deus, você já está adorando ao futebol e nem percebeu. Se você tem qualquer desejo que seja e você o justifica a partir de um apanhado de informações pseudo-bíblicas para justificar a sua conduta, se você precisou justificar a sua conduta, você já está adorando aquele comportamento em detrimento do próprio Deus. Não, mas eu usei uns versículos. Esquece. O que você está fazendo é reunir informações para justificar o seu comportamento. E me perdoe, se você faz isso, você já definiu quem é mais importante para você. É a satisfação da sua vontade. Não, mas é porque eu acho que o certo é assim e o errado é assado. Se você estabelece esses padrões a partir daquilo que de alguma forma te favorece, me perdoe, isso é egolatria e você está se servindo da palavra, ao invés de fazer com que a palavra defina a maneira que você vai servir. Você muda o contexto e isso é idolatria. Tudo partindo de dentro do teu coração. Primeiro construindo e definindo ídolos a partir daquilo que você sente. Porque é fácil justificar. Quer ver? A igreja tem que ter comunhão ou afinidade? Comunhão, koinonia. Mas se você tem um problema de carência emocional, você quer que a igreja tenha comunhão ou afinidade? Comunhão. Mentira. Porque a comunhão não torna a pessoa o frequentador da sua casa, não faz com que ele viaje, saia, faça qualquer coisa com você.
A comunhão faz com que no momento que você tiver fome Ele te dê comida, no momento que você sofre Ele sofra com você, no momento que você tiver frio Ele te dê cobertor. A afinidade é, pô Andrew, você gosta de videogame, eu também gosto, vamos jogar videogame juntos? Isso é afinidade. Comunhão é, Andrews, você está com fome? Eu tenho mais do que eu preciso, toma. Andrews, você não tem um tênis? Eu tenho 2 pares, toma um. Isso é comunhão. Atos capítulo 2. Tinham tudo em comum, comiam, bebiam, faziam tudo juntos. Ah, pastor, mas quer dizer que eles faziam festa? Não, quer dizer que eles reconheciam a necessidade do outro como um elemento de extrema importância e tiravam de si e dividiam com o próximo. Isso é koinonia bíblica, comunhão, o que na prática não nos torna amigos no sentido de afinidade, mas nos torna irmãos na cumplicidade, no relacionamento pessoal e na disposição de lutarmos uns pelos outros a fim da confirmação da fé. A Bíblia não fala que se um irmão pecar, a gente tem que exortá-lo e confiar que Deus vai fazer um milagre. Isso é comunhão, koinonia. É quando você reconhece uma necessidade, seja ela de ordem espiritual ou natural, investe naquilo e deixa que Deus continue fazendo. Se você pensa de maneira oposta, ou começa a construir padrões, estabelecer regras e definir uma legislação, você deixa de viver aquilo que a Bíblia diz para viver aquilo que você quer, seja porque você quer ter pessoas perto, ou seja porque você estabeleceu um padrão moral segundo o seu próprio julgamento. Mas normalmente aqueles que julgam dessa forma estão de alguma forma se preparando para serem julgados, mesmo que não saibam, porque a Bíblia é muito clara, da mesma forma que medem, serão medidos. Toda essa construção de entendimento é, no fim das contas, uma forma do homem adorar a si próprio. A gente tem que rever a maneira que nós nos relacionamos com os ídolos que a gente constrói. Porque me perdoe, é possível que nós todos sejamos idólatras aqui, dentro de uma igreja evangélica com um livro preto debaixo do braço e falando paz do Senhor, irmão, mas no fundo dos nossos corações estamos dispostos a transgredir o mandamento bíblico para fazermos aquilo que nós julgamos ser correto. Como é que você usa o perdão? O perdão eu me utilizo dele a partir da dor que eu sofro, é egolatria. O perdão não existe a partir daquilo que você sente, o perdão existe a partir daquilo que você quer permitir que seja feito na vida do outro. Perdão é dar uma janela de transformação ao perdoado e não redimi-lo. Essa janela de perdão é produto daquilo que nós reconhecemos como frutos dignos de arrependimento. Não, mas a dor que eu senti foi grande demais para perdoar tão facilmente. Se você faz isso, você está mais preocupado consigo. E sabe o que vai fazer? De alguma forma vai procurar formas para manter esse rancor dentro do teu coração, essa dureza interna, por conta do sofrimento ou da dor que você recebeu, e de alguma forma justificá-la. Não, mas Deus mandou matar o povo amalequita. Mas não tem nada a ver, a questão ali era, irmão bateu no seu carro e não pagou ele até agora, não interessa, mas ele é o gafanhoto devorador que está roubando minha colheita, que eu estou trabalhando, estou tendo que pagar lá os negócios tudo. Você está começando a justificar o seu rancor a partir daquilo que você sofreu. Isso não é bíblico. Mas eu faço, pastor, porque você não sabe o que eu estou sentindo. Eu não sei, não quero sentir, porque eu já tenho as minhas dores e ninguém carrega elas. O que me resta é falar, eu pratico isso nas minhas, então pratico o mesmo nas suas, e seremos livres ambos das nossas dores, e continuaremos caminhando até que Ele venha, livres de todo tipo de fardo, principalmente porque abandonamos o principal ídolo que éramos nós, no meio do caminho. João Calvino, ele usa uma outra frase, eu usei 2 frases dele, não é muito comum eu fazer isso, mas para mim se tornaram muito pertinentes. E ela diz o seguinte: o mal em nosso desejo, caracteristicamente, não repousa no que queremos, mas em o que queremos muito. Você percebe o que? A definição de concupiscência qual é? É um elemento presente em todo ser humano e que nunca vai desaparecer. Só irá desaparecer quando nós formos para a eternidade, amém? Porque a gente vai ter o nosso corpo completamente transformado. Logo, teremos que conviver com a concupiscência por toda a nossa vida.
É algo que às vezes surge dentro de nós e nos faz querer aquilo que não é de Deus. O apóstolo Paulo fala: aquilo que eu não quero, isso eu faço; aquilo que eu quero, isso eu não faço. Quando eu faço o que eu não quero, é pela carne, e quando faço correto, é pelo Espírito. Ele deixa claro a conduta dele, mas ele especifica, dizendo que o desejo dentro de nós representa a natureza caída do homem, que busca aquilo que a satisfaz. Quando João Calvino apresenta esse conceito, não é nem Bíblia e ele nem é inerrante, mas nesse caso ele foi muito feliz na afirmação dele. O problema está quando esse desejo se torna tão grande ao ponto de fazermos qualquer coisa para satisfazê-lo. E nesse momento, o que criamos? Um ídolo. Adoração. Não, mas eu não fiz nenhuma música para ele, não dobrei o joelho e nem acendi vela. A questão não é práticas de rito religioso, a questão é tornar a sua prática ou outra coisa destinatário ou beneficiário de uma entrega que poderia e deve apenas ser feita a Deus. Amém, querido? Estão comigo, amém ou não? Estou me esforçando para vocês entenderem. Espero que vocês estejam entendendo, amém? Comecei quebrando o gelo ali com a Stephanie, mas agora já o iceberg aqui não dá para quebrar. Porque no fim, vamos ser honestos, não é essa a verdade. Tudo aquilo que você se moveu a fazer que contraria a vontade de Deus, foi algum tipo de estátua, algum tipo de qualquer coisa que te obrigou? Não, foi o seu desejo. E de todas as formas você tentou criar uma justificativa para esse desejo. A gente encontra justificativa para enfiar a mão na cara de alguém. A gente encontra justificativa para a gente xingar, para punir. A gente encontra justificativa para fazer o que a gente faz. Vou abandonar minha mulher porque, sei lá, ela não quer mais fazer nada comigo, e então, não. Marquinhos está aqui? Posso usar você de exemplo? Vou falar algo pessoal, mas nada explícito, tá? Tranquilo. A esposa dele tem um filho, ele também tem, porque é o pai, o nome dele é Arthur, e a Bruna tinha dificuldades para engravidar, correto? E quando engravidar, teria mais dificuldades ainda no processo. E a Bruna, de acordo com a ordem médica, não poderia ter intimidades com seu marido dentro do período da gestação. Seria muito perigoso, eles correriam um risco. Eles se dispuseram a não correr o risco, o que faz com que o Marquinhos ficasse aguardando o fim da gestação para que ele voltasse a uma vida normal com a esposa dele. Ele poderia usar como justificativa esse período que eles não puderam ter relações, para que ele pudesse procurar um outro lugar, uma outra pessoa, um outro meio para se satisfazer sexualmente. Ele só teria se ele considerasse o sexo um Deus e entendesse que a vida dele depende do sexo para estar satisfeita. Aí ele procuraria, e provavelmente ele construiria uma forma de justificar esse comportamento que deturpa a verdade. Não foi isso que houve, mas se houvesse sido assim, o Marquinhos serviria ao sexo ao invés de servir a Deus. E o Deus dele não é uma entidade, não é a pombagira, sei lá, qualquer coisa, que é fácil falar que é o demônio. É o desejo que ele não consegue controlar. O demônio está ali só para jogar mais lenha na fogueira, mas o problema está ali, que não foi o que houve. Ele se manteve, teve as lutas normais do próprio processo, mas ele se manteve fiel àquilo que ele havia se comprometido, a fim de que Deus fosse glorificado no nascimento do filho e depois do casamento dele celebrasse a vida conjugal de maneira completa. Pastor, mas ela é uma doença. Existem doenças que nem são físicas, são de natureza psicológica ou de outra ordem, que pode afastar o homem e uma mulher de intimidade. Será que isso é suficiente para que os cônjuges justifiquem um ato sexual fora do casamento para que eles possam continuar a sua vida satisfeitos? Só é justificável se o sexo se tornar o centro das suas vontades. E aí eles definem a quem eles servem, e não é Deus. E aí ele pode carregar a Bíblia embaixo do braço, pode ficar vestido de terno, de camisa, calça jeans e tênis, do jeito que quiser, não serve a Deus. As expressões externas da nossa adoração são inferiores se comparadas às
manifestações internas da nossa adoração, porque as manifestações internas da nossa adoração definem quem é o centro das nossas vidas. Quando as manifestações externas apenas apresentam as pessoas, quem nós queremos que eles acham que servimos. Por isso que é aqui que tem que se tratar a idolatria. Você é egocêntrico? Instagram é o altar da adoração dos egocêntricos. Qualquer mídia que expõe a sua imagem é o altar de adoração dos egocêntricos. Você é vaidoso? Eu gosto de dinheiro, sou ganancioso. Existem altares de adoração à sua ganância, e você nem precisa ir em determinados lugares. Existem várias formas de você ganhar dinheiro de forma ilícita, que são de alguma maneira justificadas pela conduta. Você quer poder? Existe lugar para você adorar o poder. Sem percebermos, todos os nossos ídolos são o que no fim nós temos que vencer dentro de nós. Quer uma listinha? Gálatas 5, por favor, no versículo 19 até o 21. Eu não sei que ídolo que eu adoro. Eu vou te ajudar. Talvez você não saiba, mas vou te ajudar. Vamos lá, obras da carne, o que representa de forma mais abrangente o que os nossos desejos internos têm buscado. Dentro da teologia católica e da visão comum existem os 7 pecados capitais. Aí você vai dividindo em tipos de pecado, porque vão definindo graus de periculosidade para cada grupo de pecados. A Bíblia não apresenta 7 pecados capitais, apesar de existirem 7 pecados, ou melhor dizendo, apesar dos 7 pecados capitais estarem dentro das Escrituras. A Bíblia não divide 7 pecados capitais, não existe isso. O que nós temos como lista são as obras da carne. A partir daí, o que é obra da carne? É o desejo ou a concupiscência do interior do homem, que tem buscado satisfação através de diferentes práticas, e é o que no fim tornou ou trouxe à existência esses diferentes ídolos que temos servido. E antes que a gente continue, não estou dizendo que nós fizemos que os demônios viessem à existência, ok? Terça parte de anjos, rebelião de Lúcifer. Vocês acham que está frio como eu estou achando? Ou para vocês está bom? Porque está gelado aqui, hein, galera? E ó que eu sou calorento. Não dá para... Já parou de chover? Abre, por favor. Não estou dizendo que os demônios foram criados por nós. O que eu quero dizer é que eles foram nominados a partir das nossas concupiscências ou dos desejos que possuímos dentro dos nossos corações. Amém? Estão me entendendo? Amém, querido? Então vamos lá. Obras da carne, elas são manifestas, elas tornam existentes. Aqui é o pecado concebido. São elas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações. Muda de versão, Rafa, porque vai ter uns termos aqui que não são muito claramente compreendidos. Inimizades, contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, muito mais coisas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de... A questão não está apenas em não irmos para o céu, mas por que não vamos? Não vamos porque cometemos esses erros. Na verdade, nós não vamos porque definimos a partir dessa lista o que para nós é mais importante: fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da nossa carne. Eu não quis trazer listas e listas e listas de divindades das diferentes culturas, porque a gente ia perder tempo.
Mas se você que tem um pouco de conhecimento nesse segmento, você veria várias entidades espirituais, deuses, comprometidos em satisfazer alguma dessas obras da carne. Ou seja, o homem, no seu anseio de encontrar respostas do que ele teve uma experiência com um demônio, e esse demônio se tornou o meio pelo qual ele satisfaria os seus desejos, e o homem deu o nome para o demônio, basicamente, associando o demônio à satisfação dos seus anseios. Pastor, mas não existe o demônio da sexualidade que só age na área do sexo? Querido, vamos ser honestos, mais uma vez. Você acha que o demônio vai virar especialista em apenas levar o indivíduo a pecar sexualmente? Lógico que vai. Demônio é demônio, a proposta dele é nos afastar da vontade de Deus. Não tem o demônio, não, mas eu vi lá não sei aonde. Mas viu aonde? Na Bíblia? Não foi na Bíblia, mas é quase lá, porque a pessoa que falou era quase Bíblia para mim, tem a mesma inerrância. Não. No fim, o demônio é demônio. O que a Bíblia distingue é graus de hierarquia, não de ação. O demônio que aqui vai, o demônio do sexo, ele vai lá e incorpora num cara na esquina, eu sou da pinga, da cachaça, é o mesmo demônio. Ele só se apresenta de acordo com a concupiscência daquele que está procurando. Aí, pastor, de onde você tirou isso? Da lógica, querido, porque na Bíblia não tem nada que fala que demônio é especialista. Não, mas tem a Jezabel. Jezabel era uma mulher, não um demônio. E as duas vezes que aparece Jezabel na Bíblia é uma mulher, é um ser humano, vivo. E a gente atribui ao comportamento semelhante ao dela o nome Jezabel. Tá bom? Básico de Bíblia. As duas existiram, tanto a de Apocalipse quanto a do texto de Reis. Elas existiram. São pessoas que tinham esse nome. Só que o comportamento delas, que era condenável e muito parecido, definiu que qualquer espírito que haja desse jeito, em algum momento é o de Jezabel. Ok? Aí, pastor, mas e aí a pessoa lá que escreveu aquele livro, você acha que você sabe mais do que ela? Não acho, como também acho que a Bíblia não acha também. No entanto, a Bíblia registra de uma forma e a pessoa dá outra opinião. Eu sou mais do que a Bíblia ensina do que a opinião do homem é capaz de produzir. Tá, eu estou falando aqui, mas eu não estou dando a minha opinião. Antes que você ache que é isso, por favor. Quando eu entendo isso, e de forma definitiva eu compreendo que é aqui que eu crio e nomino cada entidade maligna, eu defino de uma forma cabal contra quem eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar primeiro dentro de mim, para que depois eu não fique à mercê do governo maligno. Tenho que guardar o meu coração, eu tenho que guardar a minha mente, eu tenho que guardar as minhas vontades no centro da vontade de Deus. Os períodos mais catastróficos da vida de qualquer cristão só aconteceram quando nós, de alguma forma, nos desviamos do centro da vontade de Deus e daquilo que Ele queria que vivêssemos. Os momentos mais difíceis do nosso ministério, da vida e do propósito que Deus nos deu, não aconteceram de forma, como eu posso dizer, surpreendente. Os momentos mais difíceis do nosso ministério, ou que nos levaram próximos à desistência, no que diz respeito ao nosso chamado, aconteceram nos períodos de maior frieza dos nossos corações. E por que aconteceram nos períodos de maior frieza dos nossos corações? Começamos a desviar a nossa atenção de fazermos a vontade de Deus, para de alguma forma fazermos a nossa vontade. Vamos ser honestos, queridos. Quando você disse, eu estou cansada de servir, estou cansado de ensinar, não quero mais aconselhar ninguém, minha vida está sendo sugada por essas pessoas, ou eu já cansei de cantar na igreja, eu quero, sei lá, ficar em casa ouvindo louvor de CD, porque não sei lá o que eu posso usar como justificativa. Todas as vezes que você disse que não queria mais remar nesse barco que está indo à eternidade, é porque você perdeu a eternidade de foco, e você olhou para trás, você se tornou a estátua de sal, ou se não já estava começando a petrificar, simplesmente porque você redefiniu a sua rota. É isso que mata o cristão, e é nesse momento que definimos um novo ídolo no lugar do nosso Deus.
porque quando virou moda equibalo, todo mundo cantava. Me manda com violência, o louvor cantava, pulava, ouvia em casa, escabelava, chorava. Mas se você entende o mínimo disso, o equibalo é o termo usado para expulsar demônios, é o termo usado para enviar pessoas para um serviço, e o conceito é vai, como uma ordem determinante que não pode ser revogada ou questionada. E quando nós ouvimos que o Senhor vai preparar ceifeiros, Ele nos envia, nós só esmorecemos quando olhamos para trás e começamos a nos perguntar do lugar de onde saímos. É nesse momento que a idolatria começa a surgir, porque você começa a ver tudo que você perdeu para fazer a vontade de Deus. Ai, o que eu perdi? Você perdeu o direito de satisfazer a sua vontade. Quando você escolheu viver a vontade de Deus, você perdeu o direito de fazer as coisas conforme o teu coração inclinado para o pecado, ou como a sua mente tendenciosa às concupiscências. Quando você diz, eis-me aqui, Senhor, você não se tornou uma super-heroína, nem super-homem. Você não foi, de alguma forma, tomado por um poder assustador que não permitiria que a sua vida fosse difícil. Quando você aceitou o envio, você definiu o que você quer adorar, quem você adora, a quem você serve, quem você busca. Eu não adoro mais a ninguém, apenas ao Senhor, o meu Deus, que satisfaz o desejo do meu coração, principalmente porque Ele é o desejo do meu coração. Eu me satisfaço em Deus por quem é Deus e não por aquilo que Deus me dá. Aí você mata a idolatria do teu coração. É nesse momento que extinguimos a idolatria do nosso coração. Pô, pastor, mas eu poderia ter tido mais. Eu também poderia, querido. Quem aqui não poderia ter feito um monte de coisas se não virasse crente? Mas quais coisas poderíamos ter feito? Satisfazer os nossos ídolos? Eu poderia ter saído com um monte de mulher, e hoje em dia nem precisa ser bonito. Poderia ter tido um monte de dinheiro, sei lá mais o que eu poderia ter feito que eu pudesse querer. Mas no momento que eu escolhi Cristo, eu abandonei qualquer inclinação do meu coração e qualquer desejo que Ele pudesse possuir, a fim de fazer a vontade do meu Deus, que é acima da minha e que não pode ser comparada. E aí eu falo assim: calem-se, ídolos do meu coração, porque Ele adora a um único Deus. É nesse momento que se definem prioridades. E eu não quero que nenhum ídolo do meu coração se materialize. Se eu tenho que fazer algo, é adorar a Deus com toda a minha força, com toda a minha mente, com toda a minha alma, com tudo aquilo que eu tenho, e me entregar categoricamente a Ele, mesmo que isso custe a vida que eu acho que eu tenho direito. A vida que Ele me deu sem direito é muito mais valiosa do que ela. É nesse momento que as coisas mudam. Seria fácil eu falar: para de adorar o demônio XYZ, para de fazer essas besteiras dessas ofertas aí que é inútil. O que adianta? A pessoa deixaria de adorar deuses que a gente deu um nome por conta da nossa concupiscência, para adorar a própria concupiscência. Não mudaria nada. Continuaríamos servindo a outra coisa qualquer, escondida dentro de nós, e apenas revelada no momento que a gente pecasse e contrariasse a vontade de Deus. É ali que o demônio ia se revelar. Mas se a gente não pecasse, o demônio ia estar ali sendo cultivado. Esse ídolo, que no fim é simplesmente a concupiscência do nosso coração. A Bíblia manda quebrar os postes ídolos, mas ela também manda quebrar os postes ídolos de dentro do nosso coração. Olha o que diz o texto de Ezequiel, querido. Estou com raiva já, porque eu já caí nessa desgraça. Todo mundo, e dá uma raiva quando Ezequiel 14, 3-5. Olha o que diz o texto: filho do homem, estes homens, contextualizando, é Deus falando com Ezequiel, tá bom? Ele era profeta, é lógico. Aí ele foi profetizar.
Filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos, e puseram o tropeço da sua maldade diante da tua face. Ou seja, eles permitiram que os seus corações produzissem vontades, e foram lá e fizeram aquilo que o coração deles estava querendo. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Mas por quê? É porque o pessoal ia na casa de Ezequiel, era tipo igreja, célula. Eles se reuniam na casa de Ezequiel para fazer um culto, e Ezequiel ministrava, ensinava essa galera. Tipo, eles vão vir perguntar as coisas para mim, mas esses caras vacilão. É mais ou menos isso que Deus está falando, do meu jeito, né? Versículo 4: portanto fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que der lugar no seu coração aos seus ídolos, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, praticar aquilo que eles estão desejando no seu coração, e vier ao profeta, tipo Evandro, e aí profeta, me dá uma fortalecida, eu, o Senhor, lhe responderei nisso, conforme a multidão dos seus ídolos. Ou seja, a resposta vai ser proporcional ao pecado que eles cometem. Basicamente é o que a Bíblia fala sobre salvação. Os idólatras, os beberrões, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. É a consequência da prática do pecado, exatamente aqui, ó. O conceito de ídolo e de pecado sendo associado. Versículo 5: para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos são alienados de mim pelos seus, todos são distanciados de mim. Alienação é, através de uma explicação simples, é a perda da influência, seja ela consciente ou inconsciente. Eu posso alienar os meus filhos do cuidado da mãe. Vamos supor que eu fujo do Brasil, levo o Heitor e a Helena, e eu não deixo eles nunca mais falarem com a pastora. Eu estou alienando eles do cuidado materno. Ou o oposto, por exemplo, se acontecesse. Essa é uma forma simples de explicar alienação. Os ídolos faziam o quê? Eles impediam o povo de Israel de ser influenciado por Deus. Mas quem eram esses ídolos? O desejo dos seus corações. Você já ouviu falar que a dureza do nosso coração impede Deus de falar conosco? A dureza dos nossos corações impede Deus de falar. Não que Deus não fale, somos nós que não ouvimos. Você vê no texto bíblico a palavra do Senhor através do profeta dizendo que Deus trocaria os corações para que eles se tornassem sensíveis, tiraria o de pedra e colocaria o de carne. Por quê? Porque o de carne é sensível e dependente, o que nesse caso representa dar ouvido ou prestar atenção naquilo que Deus está falando, diferente do coração duro que se considera autossuficiente e que não precisa daquilo que Deus pode fazer. É tudo idolatria. O conceito é de idolatria, é a construção desse entendimento, e que eu espero particularmente que vocês tenham, para que vocês possam de fato começar uma jornada em direção àquilo que Deus tem. Porque, no fim das contas, idolatrar não é construir uma imagem, não é atribuir a um objeto qualquer um poder divino, é simplesmente escolher a alguém ou alguma coisa que eu servirei e que de alguma forma se opõe à vontade de Deus, ao ponto de me fazer me levar a me opor à vontade de Deus e desobedecer aquilo que o Senhor manda. Isso é idolatria. A gente ainda vai falar nas séries de pregação sobre idolatria. A gente vai falar sobre idolatria política, a gente vai falar sobre idolatria sexual, a gente vai falar sobre idolatria familiar, a gente vai apresentar conceitos de idolatria mais amplos. Mas eu senti a necessidade de dar continuidade na construção da base, do fundamento do conceito de idolatria. A gente teve 2 cultos de domingo atrás e agora de novo, para ficar bem claro e nítido no nosso entendimento, para que a gente se veja livre dessa maldição. Mateus 6, 22 e 23. A gente vai ler 2 textos para a gente terminar. Se o pessoal do louvor puder subir, seria bom.
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais... Rafa, vamos continuar lendo, daí eu consigo dar o contexto total. Ninguém pode servir a dois. Jesus ele começa a tratar desse conceito dos olhos, e depois ele entra naquele texto famoso, creio que vocês conhecem, que fala que não pode se adorar a dois deuses, porque há de agradar um e desagradar a outro. E aí você nota que no fim, o problema está aqui, ó. É na forma que nós vemos as coisas. Só que aonde está o porém? A maneira que eu vejo é, na verdade, como está o meu coração, ou como está por dentro de mim. Você já ouviu falar que para aquele que é bom todas as coisas são boas, e aquele que é mal todas as coisas são ruins? É definido pelo interior do homem. Eu consigo ver pecado em quase todas as atitudes do Ivan, se na verdade dentro de mim só tiver pecado. Se eu tiver santidade em mim, eu consigo encontrar santidade em quase todas as atitudes do Ivan. Tudo vai ser definido através da maneira que eu o vejo, porque é assim que deveríamos pensar. Se eu consigo compreender as coisas da maneira correta, ou seja, dinheiro é só dinheiro, eu consigo ter dinheiro e isso não me afeta. Eu consigo até ser rico, isso não me afeta. Mas se os meus olhos forem maus e eu for ganancioso, o dinheiro vai se tornar um ídolo e eu vou servir ao dinheiro. Se eu for egocêntrico, vaidoso, e acreditar que eu sou uma vítima do mundo, um pobre cuidado, e que deve ser de alguma maneira adorado através dos favores que todos que estão ao meu redor me fazem, eu me torno um manipulador, e eu uso todas as pessoas. Eu não consigo ver ninguém como um amigo, eu sempre enxergo as pessoas como uma forma de alcançar aquilo que eu desejo. Como homem, as mulheres para me satisfazerem sexualmente, os homens para me darem dinheiro. Isso porque o meu coração está deturpado, o meu interior está corrompido. Mas se eu olho com olhares espirituais, eu olho para os homens, vejo guerreiros que podem lutar comigo lado a lado pela causa do Evangelho. Eu vejo as suas mulheres como princesas do Senhor, que vão viver o chamado e vão manifestar a glória de Deus, porque eu fui mudado por dentro. Se eu sou egoísta, cada pessoa é uma fonte de oportunidade para benefício próprio. Se eu vivo o reino e eu adoro apenas a Deus, cada pessoa se torna uma oportunidade para que o reino se manifeste através da minha vida, e a glória de Deus alcance essas pessoas. As pessoas não são oportunidades para eu me dar bem, as pessoas são oportunidades para que Deus se revele através de mim a elas, aonde a glória pode alcançá-las, a verdade pode transformá-las e o Espírito pode tomá-las. E aí você começa a perceber a maneira que nós temos vivido. Se tiver que perdoar, perdoe, pare de justificar suas dores. Se tiver que amar, ame, pare de usar isso como subterfúgio. Se você tiver que fazer, faça pela razão correta, por aquilo que Deus espera e como Ele gostaria que vivêssemos. Eu acho que tem que dar um fim a esses chororôs, esses argumentos frágeis e incapazes de poder realmente explicar qualquer coisa. Chegou a hora de a gente ser reino, querido. Não, mas eu acho que ninguém gosta de mim na igreja. As pessoas são obrigadas a gostar de você na igreja? São. Não, elas têm que te amar. Gostar de você vai de acordo com a sua conduta, se você é uma boa companhia ou não é. Se você é um chatão, você quer que a pessoa te ama. O que ela gosta de você, ela vai te amar, vai lá orar por você, vai te ensinar. Você é rancoroso, só fala mal de todo mundo, para onde você vai, mas todo mundo tem que gostar de mim, porque eu sou uma pessoa especial. Não, você é um egoísta, egocêntrico, adora a si mesmo e não tem coragem de se entregar para o Senhor e quebrar essa maldição dessa adoração. Não, porque as pessoas têm que ligar para mim 5 vezes por dia para ver se eu estou triste. Quem falou? Eu e a minha dor. Egoísta, acha que a sua dor é mais importante que a vida dos outros. Aí, pastor, por que você está assim? Alguém fez alguma coisa? Ninguém fez nada, graças a Deus. Aí eu posso falar sem peso na consciência. Só para você entender. De verdade.
Se eu fosse me preocupar em ser pastor, porque alguém se preocupa comigo, eu não ia ser pastor. Porque o pastor é a última pessoa, qualquer pessoa se preocupa. Porque o pastor é só fonte. Ninguém dá nada, só quer receber. Pô, pastor, você não me ligou? Pô, pastor, você não tem tempo para mim? Pô, pastor, você não vai vir na minha casa? Pô, pastor... Meu, mas eu tenho uma esposa e filhos. Não, mas você tem que vir aqui, que é o seu ministério, é a sua obrigação. Se fosse ser pastor por conta das coisas que ganha, era melhor eu ser membro falando mal do pastor, porque daí o povo ia gostar de mim mais. Que daí é mesmo, tinha que pastor. Tinha que ser seu pastor. Aí as pessoas ficavam falando, você que tinha que ser o pastor, não ele que está ali. E aí assim para a vida inteira, porque daí eu não ia querer ser pastor e as pessoas iam continuar gostando de mim a vida inteira. Porque assim funciona. Se tornou pastor já não presta, tem que viver a vida para a gente, tem que ter tudo disponível. Não é assim, eu não posso adorar a mim mesmo. Se Deus me chamou e eu entendi o chamado, eu não posso falar das minhas dores, das minhas feridas. Se eu posso falar, eu tenho que falar como na música lá do Rodolfo Abrantes, das minhas feridas sai a poder para curar. E cada hora perdida me leva a não querer mais parar, vou até o fim. É assim que deveremos pensar, queridos. E quebrar de uma vez por todas a idolatria do eu, o que no fim constrói e estabelece inúmeras outras idolatrias, através do texto de Gálatas, no capítulo 5. Amém? Eu podia fazer um paralelo com o comercial da Parmalat e dizer, tomou, né? Tomei de forma indigesta, pastor, mas tomei. Fique tranquilo, quando chega no estômago fica mais amargo, de acordo com a palavra. Quando a verdade vem de Deus, é doce aos lábios, mas amargo ao estômago, porque você digere e entende. E aí quando acontece isso, você tem que viver a verdade, e aí o negócio fica difícil, fica estreito. Amém? Para a gente terminar, o pessoal do louvor quiser entrar, já vai se posicionando para não demorar muito. Lucas capítulo 10, no versículo 27 até o 28. Olha o que diz o texto. Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, fazer isso e viver. Na verdade, esse texto anterior foi uma resposta a uma pergunta de Jesus, e que na verdade é um texto do Antigo Testamento. E aí Jesus fala: respondestes bem. Aí depois vem outros questionamentos sobre Jesus, sobre quem é o próximo e tudo mais. E aí se torna, o texto toma um outro caminho. Mas se nós queremos de fato viver com Deus e vencermos a idolatria, nós temos que pôr em prática o texto do versículo 27 e entender o nosso relacionamento com Cristo a partir desse prisma, porque senão nós sempre vamos ter problemas. E para eu encerrar de fato, normalmente, isso não é sempre, mas as pessoas tendem a procurar novos lugares para estar por uma razão: conforto próprio. Esse é o motivo. As pessoas procuram outros lugares por conforto próprio. Porque uma pessoa pode facilmente abandonar a igreja e dizer que se envolveu numa ONG de não sei o quê, porque ela vai encontrar nesse lugar conforto para os seus anseios, normalmente é aceitação, envolvimento. Mas a igreja não tinha que fazer isso. Ela tem, mas ela nunca vai fazer isso de maneira total, ou seja, todas as pessoas com uma pessoa só, até porque existe uma diversidade. A igreja, ela é especial porque ela é diversa, ela é plural. Existem pessoas de diferentes características, com diferentes pensamentos, com diferentes gostos, com diferentes características, com diferentes interesses, mas que ainda assim são capazes de conviver juntos como igreja e manifestarem um reino. Porque quando é reino, o Ronaldo pode ser corintiano e eu São Paulino. Quando é reino, eu não estou nem aí que ele seja corintiano. Num dia de jogo de futebol nós nos sentamos, eu vou torcer para o meu, ele vai torcer para o dele. Mas quando é reino, essa diferença não existe.
Eu posso gostar muito de jogar videogame, o Ivan de jogar dama, por exemplo. Mas quando é reino, não importa se o Ivan gosta de jogar dama e eu gosto de jogar videogame, pouco importa. Quando é reino, o Thiago gosta de surfar e eu gosto de jiu-jitsu. Não importa se existem diferenças entre nós. Quando é reino, nós nos tornamos um por aquilo que nos une. E por que eu sou capaz de ser um com cada um deles? Mesmo que nós tenhamos tantas diferenças entre nós. Porque nós só adoramos a Deus com toda a nossa força. E qualquer outra coisa que possamos até mesmo gostar, não é maior do que aquele a quem nós adoramos e dedicamos toda a nossa vida. É assim que deveríamos entender o reino. Talvez eu não esteja num passeio de futebol com o Ronaldo, porque ele vai lá no estádio do Corinthians e eu não vou lá assistir jogo com ele. Talvez eu não me sente com o Ivan para jogar um tabuleiro de dama, e nem com o Thiago eu vá para a praia surfar. Mas quando a gente quiser lutar pelo reino, a gente sempre vai estar junto e não vai haver nada, nem surf, nem dama, nem time que nos separe, porque isso é o reino, e prova que vencemos a idolatria dos nossos corações. Porque até podemos gostar de coisas, mas essas coisas nunca serão maiores do que aquilo que nos une e nos torna um, que é o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa salvação, o Deus verdadeiro que se revelou a nós. Isso é maturidade espiritual. Amém? E é assim que nós deveremos viver, queridos. Eu tenho um desafio para você, a partir do texto de Gálatas, que você, durante a adoração, gostaria que os presbíteros me ajudassem. Será que só está com o Manquinho? Não, Marquinho, né? O Marquinhos ali, o Márcio Pedro. Você vê alguns para te ajudar, Márcio, a orar? Alguns homens do diaconia, da galera? Enquanto a gente adora, querido, a gente fez isso há 2 cultos, mas eu gostaria de fazer de novo. Você vai apresentar a Deus, se você ainda está adorando a outra coisa que não é o Senhor. Você tem travado batalhas no seu coração, não importa o que seja, e você vai levantar sua mão e eles vão orar por você, porque para vencer isso você precisa de libertação também. Então eles vão ajudá-los nesse momento e vão orar por vocês enquanto nós adoramos ao Senhor com canções, amém? Porque é uma noite de libertação, é uma noite de quebra de maldições, é uma noite de restauração, é uma noite de cura, é uma noite de milagres, onde pessoas, eu, você, seremos livres de forma completa. Então eu gostaria de te desafiar a fazer isso. Então se você puder, por favor, fique de pé no teu lugar, querido, no nome de Jesus.